Fala pessoal, tudo bem? Hoje mais um Sim Pode Ouvir representação, mas eu posso garantir para vocês que é um Sim Pode Ouvir representação mais do que especial. Nós vamos trazer hoje para um papo de lembrar, um papo de dar risada, de ver sofrimentos de uma pessoa muito, muito especial e a primeira autoridade que eu conheci no setor de seguros em 1987, quando eu entrei de sócio aqui no Sincor. Ele já reinava aqui, ele já reinava no nosso mercado, já era uma autoridade ouvida por todo mundo. Nós vamos receber aqui o grande Otávio José Millet. Millet, emocionado, sério mesmo, a gente estava conversando antes aqui, eu não sabia que eu ia tremer um pouquinho, mas a experiência não tira isso não, estou tremendo pelo orgulho de receber você aqui, numa jornada de muitos anos, você que me acolheu desde sempre muito bem aqui no Sincor São Paulo. Então, Millet, muito, muito obrigado, e eu tenho certeza que também vai ser um prazer histórico esse nosso papo. Nós vamos dar muita informação para a gente que não faz ideia do que você já passou em prol dos corretores de seguros. Muito obrigado, Millet. É um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da história do Sincor, um pouquinho da história do seguro, um pouquinho da minha história. E eu acho que é isso aí. Ô Millet, quando eu te conheci, você aparecia para mim como um lorde. Eu estou falando sério, né? Você era um cara elegante na fala, na postura, e até hoje você é assim. Você não é, às vezes, esculhambado como outros presidentes, eu também mais bocuda, não. Você sempre mantém essa calma. Eu vi você em vários momentos difíceis da categoria e você sempre mandando ver com essa mesma calma. Qual é o segredo disso? Toma alguma coisa ou é normal seu? Não, eu acho que é normal. Eu acho que é preguiça de ficar muito agitado, a gente fica mais tranquilo, leva a coisa mais adiante. Tá bom. Ô Millet, você entrou aqui, se eu não estiver enganado, no dia 20 de 5 de 1981, 43 anos. O que fez você se interessar e entrar numa defesa, numa luta em prol dos corretores de seguros? Quem te motivou? Como te motivou? Como é que você entrou nessa? Bom, eu já trabalhava numa corretora, eu era sócio de um tio meu, do Rio, que era dono da corretora Lloyd Paulista Limitada, SA, aliás, SA. Era uma corretora grande, na época era a terceira maior corretora de seguros independente do Brasil. E eu recebi uma carta do Zibner, que eu tinha até pouco tempo atrás e fizeram o favor de sumir com ela, mas uma carta que o Zibner distribuiu na época para poder, para chamar corretores de seguros para auxiliar no trabalho político do sindicato. Nessa época, ele já tinha vencido aquela CPI que ele abriu contra os bancos, foi famosíssima, um trabalho dele espetacular. E eu acabei vindo trabalhar com ele aqui, ajudar o Sincor, que na época não era Sincor, era Sincoseg. Verdade. E acabei vindo trabalhar com ele, ficamos amigos, fui eleito diretor-secretário, depois disso fui eleito vice-presidente. O Zibner nos deixou no meio do caminho, ele faleceu na metade do meu mandato e eu acabei virando presidente e depois me elegi novamente presidente. Vamos devagar. Vamos primeiro atestar juntos se o Zibner foi um dos grandes líderes, uma das grandes personalidades que você teve oportunidade, através do Sincor, como você mesmo narrou, ter convivido. Exemplo, uma figura incrível. Exemplo, não tinha medo, comprava as brigas. Você conviveu, claro, eu convivi muito pouco com o Zibner, mas ele não tinha medo de nada. Ele segue sendo até um exemplo para as nossas vidas, ou seja, vamos conversar, vamos desafiar, vamos brigar, mas vamos se entender. É mais ou menos assim? É completamente assim. O Zibner realmente foi uma figura incrível no mercado. Era um corretor de seguros, como disse você, corajoso, não tinha limites para defender a classe, promoveu e acabou conseguindo abrir uma CPI contra o trabalho que os bancos faziam na época para tentar buscar a nossa produção, furar o corretor, seguros, furar o corretor, que acontece de uma certa maneira até hoje, mas na época era de maneira nem pensar, violenta. Né? E acabamos
O Zibner foi realmente especial para mim. Eu estou assim porque eu estou até emocionado quando falo dele. Estou vendo. Realmente o Zibner foi um grande cara. Agora, me ensinou muita coisa, não tinha limites. Eu lembro de uma vez que ele precisava acertar um detalhe político, digamos assim, com um determinado banco. E ele precisava se reunir com o presidente desse banco num lugar onde ninguém visse, porque politicamente ele não podia estar conversando com esse diretor. E eles acabaram indo conversar no motel. Isso foi falado no banco, na alta diretoria, durante muito tempo, a gozação que esse segurador acabou sendo obrigado a seguir para poder fazer os acertos. Legal. Vamos por mais saudade, vamos por mais emoção nessa nossa conversa. Vou pedir para a nossa técnica. Tem uma foto aqui que eu quero ver junto com você, que vai nos remeter a um assunto mais para frente um pouco, que foi a Constituinte. Eu quero falar um pouco da Constituinte, porque a grande maioria, talvez hoje, dos corretores nem lembram dessa luta. A técnica, nós podemos colocar aqui uma fotografia onde aparecem os nossos amigos. Então aqui primeiro o Millet. Millet, você estava um pouquinho mais jovens, né? Mas vamos para a próxima fotografia, que ela é mais explícita. Aqui a gente já começa um trabalho na Constituinte. Na Constituinte. Como é que foi esse trabalho? Nós estamos aí já... Não dá para identificar todo mundo, mas já vejo você abraçado, se eu não estiver enganado, aqui com o Leôncio, entre outras personalidades. Como é que foi esse trabalho da Constituinte? Como é que nós nos portamos? Como é que você conseguiu conduzir isso com brilhantismo? Trabalhando com o Zibner, eu acabei virando delegado junto à FENACOR. E, na época, a FENACOR estava iniciando os trabalhos na Constituinte. Eu fui nomeado pelo Zibner delegado representante da FENACOR para assuntos de Constituinte. Então, eu fui encarregado de organizar o nosso trabalho, a nossa equipe, para começarem os trabalhos da primeira fase da Constituinte. E eu lembro que eu fui para lá sem saber nada, eu fui para lá, leia-se, fui para Brasília, sem saber o que fazer, como fazer e por aí vai. E me indicaram um deputado federal que já faleceu como uma pessoa interessante para eu fazer um bate-papo com ele, de repente uma dobradinha, alguma coisa que pudesse gerar um trabalho legal. E ele me pediu um tempo, semana seguinte ele me ligou, eu fui a Brasília novamente, ele me apresentou o plano de ação dele, que era uma barbaridade, era jantares mal e bem acompanhados e mais uma porção de mordomias que ele pretendia ter para poder levar esse trabalho adiante. Voltei para o Rio de Janeiro, onde era a FENACOR, apresentei aquilo e disse, olha, isso aqui não dá, nós temos que arranjar outra maneira de fazer o nosso trabalho. E acabei batendo na porta do Mário Henrique, Antônio Henrique Cunha Bueno. A cabeça já está falhando, o tic-teco aqui já viu, né? Hoje nós vamos puxar muito nomes, prepara a memória aí, mas o Antônio Henrique Cunha Bueno, outra grande personalidade, aproveito com a tua permissão aqui, falecido recentemente, mas render aqui uma homenagem, porque a importância dele merece até uma outra conversa, a gente gravar só sobre isso, mas obrigado aí aos familiares, aos descendentes do Cunha Bueno, pelo seu trabalho super importante para nós. Mas, por favor. Realmente foi espetacular, ele se dedicou de verdade para a classe, ele era corretor de seguros também. Exatamente. Para a classe dos corretores de seguros, e foi ele que nos ajudou a começar o trabalho. Nós começamos o trabalho plantando um pouquinho de informação sobre corretagem de seguros, etc., pelos deputados todos. Eu tinha que fazer um movimento grande no Congresso para poder aparecer. Naquela época você tinha os vários grupos, um representando o interesse de cá, de lá, etc. E eu tinha que mostrar que eu tinha o apoio de vários corretores de seguros para esse nosso trabalho. Então o que eu fiz? Eu organizei de tal maneira que eu tinha permanentemente comigo pelo menos mais 4 corretores de seguros, que iam para Brasília com uma mala de roupa incrível, porque a gente visitava um corretor, um constituinte do Ceará, por exemplo, e todo mundo tentava fazer o sotaque de cearense, para dizer que éramos todos do Ceará, fazíamos
o pedido para ele. Depois voltavam correndo para o hotel, trocávamos de roupa para não chamar atenção, e eu ia de novo para a plenária para conversar com os deputados, os constituintes e os outros corretores com a gente. E nós começamos a ser famosos lá dentro, quer dizer, na época, todo mundo tinha certeza que eu tinha pelo menos 100 pessoas comigo permanentemente para trabalhar. E assim a gente começou a fazer movimento. Aquela foto que estava com aquelas faixas, Sim. etc., foi a primeira e única vez, até 10 anos atrás, que eu me lembre, a primeira e única vez que se pôde pendurar faixas no corredor que dava para o anexo 3 do Congresso Nacional. Nós fizemos ali um trabalho de... Aí, ó. Aqui a gente está vendo, inclusive, Leôncio de Arruda, novinho, já também se envolvendo na causa do seguro. Mas eu queria que você conseguisse voltar à fotografia anterior, aqui para a nossa técnica, que eu também quero registrar e homenagear um outro brigador pelos nossos direitos desde essa época. Está aqui Henrique Brandão, aqui também com você na foto, outro grande lutador, e aqui mais uma homenagem que deixou a gente... deixou aí. Um guerreiro, realmente, Foi. No mesmo nível do que nós falamos até agora. Impecável. O desafio perante a Constituinte, qual era? Reconhecer a profissão? Qual era a sua missão? Colocar o corretor aonde? A minha missão era fortalecer a imagem e a posição jurídica do corretor de seguros e impedir, de alguma maneira, que os bancos continuassem a nos roubar, no bom sentido, a nos roubar seguros e pegar a nossa produção. Isso foi andando, nós fizemos um trabalho de convencimento, visitamos literalmente todos os constituintes, várias vezes cada um. Fizemos o Antônio Henrique Cunha Bueno, nos ofereceu o gabinete dele. Ele era terceiro secretário da Câmara, que é um secretário poderoso, porque na época o terceiro secretário era responsável por toda a área de manutenção e decoração dos apartamentos dos constituintes. Então todo mundo tratava muito bem o Antônio Henrique para poder receber na frente dos outros. Que era realmente um ser político, um ente político espetacular. Mas agora, Milê, se você me permite também, eu queria falar com você, corretor de seguros que está nos prestigiando, e às vezes pergunta, Sincor para quê? Para isso. Já de muitos anos defender os nossos interesses, e se nós estamos hoje aqui com a regulamentação, com os nossos direitos adquiridos e com outros também, tipo simples, etc. Nós estamos aqui devido a pessoas como Otávio Millet, como essas pessoas que estão aparecendo, que desde essa época já trabalhavam por nós em nome do Sincor, em nome da FENACOR. Então, pense, você que ainda não está aqui com a gente, se não está na hora de se aliar a esse exército de voluntários gigante. Pessoas que abriam mão do seu dia a dia para buscar defesas para nós, corretores de seguro. Mas eu não podia perder essa oportunidade de fazer aqui esse alerta, que é justo, né, Millet? O corretor tem que apoiar a gente. Tem obrigação de ser sócio associado do Sincor, sem dúvida nenhuma, e de dar apoio também. Mas o Antônio Henrique acabou nos emprestando essa sala e nós usamos como bunker lá dentro do Congresso. E você está falando do Leôncio agora há pouco. O Leôncio trabalhou bravamente a favor do nosso trabalho também. Chegou aí levou ônibus de São Paulo para Brasília, repleto de corretores para fazer um trabalho bonito. E nós começamos a trabalhar. Como é que eu posso dizer? A primeira vitória que nós tivemos foi conseguir inserir no texto ainda provisório da Constituição, da nova Constituição, um inciso, era o inciso 192, artigo 192, incisos 1 e 2 da nova Constituição, que dizia que banco não podia ser proprietário de empresas de seguro. Portanto, ele não poderia, nem direta nem indiretamente, eles não poderiam fazer seguro no banco. Isso aqui foi até o último momento da Constituinte, quando o texto finalmente aprovado foi recolhido por uma última
comissão que era de correção da língua portuguesa. Bota uma vírgula aqui, põe um ponto lá, etc. E malandramente, nós bobeamos, malandramente, algum constituinte ou alguns constituintes alteraram o texto em nome de transformá-lo num texto de português mais perfeito, alteraram o texto da Constituinte e nos impediram de assumir imediatamente essa posição de ficarmos livres dos bancos. E, ao longo do tempo, a legislação foi mudando e nós acabamos perdendo esses dois itens que não existem mais. Mas o tempo fez com que a gente mostrasse o nosso valor junto aos bancos, né, junto os donos das seguradoras de banco, e a gente, claro, ainda com uma ou outra discussão, mas no geral a gente acabou chegando num convívio bastante interessante de coexistência e principalmente de reconhecimento do que a gente fez constar lá, a gente fez na prática. As grandes seguradoras de banco hoje buscaram se associar seguradoras independentes que respeitam o corretor, outras abriram suas agências também para o corretor. Esse início de luta que teve esse percalço, como você lembrou muito bem, e parabéns, você não está tão ruim da memória, você lembrou o artigo, o inciso, parabéns. Mas a gente acaba no final da história, tivemos anos de briga, claro, Banco do Brasil, mas no final a gente acaba chegando a um convívio. Tem espaço para todo mundo, é isso? Tem espaço para todo mundo, sem dúvida. Eu acho que o convívio hoje em dia é muito saudável. Tem, de vez em quando, um curto-circuito daqui ou dali, mas isso aqui tem, hoje em dia, com as chamadas independentes. Claro, de banco. Um equilíbrio de forças, né? Exatamente, eu acho que ficou muito bom. Agora, Milê, eu deixei passar desapercebido aqui, e já me fizeram. Eu vou querer te presentear, eu soube que você não tem esses grandes momentos do Sincor São Paulo, de 2009, onde você aparece ao lado, deixa eu ver se o pessoal consegue pegar aqui, do Zibner, né? Então eu acho que isso toca o teu coração, toca o meu também, e enfim, são legados que ficam na vida da gente. Eu quero já, antes que eu cometa outra gafe, deixar você. Agradeço muito. Tá? E entenda como um ato de reconhecimento para nós aqui. Aí você começa a conviver com um cidadão espetacular, que eu também acabei adquirindo mais do que uma amizade, uma cumplicidade, chamado Leôncio de Arruda. Você começa a trabalhar com Leôncio de Arruda, você disputa uma eleição com Leôncio de Arruda e depois você volta a ser um grande amigo de Leôncio de Arruda. Ou seja, o interesse maior que a defesa do corretor de seguros prevaleceu nessas posições, ou seja, não vale a pena entrar nessa luta sindical, nessa luta de representação e arrumar inimizade? É assim que você pensa? Sem dúvida nenhuma. Eu trouxe o Leôncio para o sindicato, num primeiro momento, para assumir como é que chamava? Era departamento regional ou alguma coisa assim no Delegacias. Delegacias que eu quero falar daqui a pouquinho, regionais, mas é isso. Eu trouxe ele para esse lugar, ele desenvolveu um belo trabalho, depois nos desentendemos, eu também não lembro mais porquê, já faz muito tempo, e acabamos voltando à amizade novamente e um reconhecimento de parte a parte de que valia muito mais a pena a gente lutar junto do que ficar lutando um contra o outro para saber quem passava na frente e esquecendo o corretor de seguros. Leôncio foi uma escola. Foi. Leôncio foi uma escola. Mais do que uma escola, ele poderia ter sido um choque dentro do Sincor, e eu vi assim, porque a primeira vez que eu vi no Sincor, eu fui apresentado a você pelo Luiz Joelso, que aproveita, ele também aparece numa foto mais para frente, a gente vai ver, e a Teca, sua grande defensora aqui, sua assistente lá, que aquela loirinha lá não deixava passar nada sem ela saber para falar com você, e você me recebeu muito, muito bem. Só que eu acho que o Leôncio, naquela época, ele traz um outro perfil, talvez de corretores emergentes, vamos chamar assim, né? Os grandes corretores, as corretoras tradicionais estavam muito bem representadas no Sincor até aqui, né? Elas tinham reais... Participavam efetivamente. Efetivamente, queriam defender, sabiam pelo que estavam buscando, e o Leôncio traz junto com ele uma gama de corretores, como eu talvez, não sei se corretamente, emergentes, junto para ampliar a penetração,
a voz do Sincor? Você acha que esse casamento que ocorreu depois, essa junção de forças tu e ele, tenha sido muito importante para o estágio do Sincor atual? Eu acho que foi importantíssimo. Alterou a história. Alterou a história. Alterou Gostei. A história. Nós vínhamos vindo por um caminho e, de repente, escolhemos a travessa mais apropriada. Olha aqui mais uma foto, você, o Leôncio, e ali me deu um branco, né? Não devia nem ter puxado. Pois é, eu estou reconhecendo também o rosto, mas não estou lembrando. Mas faz parte da gente ter falhas coletivas da memória, mas aí. Eu sei que é uma grande personalidade, eu sei disso. Vamos ver mais uma foto aqui, quem aparece. Olha aqui, falei do Luiz Joelso, está aqui uma fotografia. Olha o Luiz novinho, hein? Mas ele está bem até hoje, ele continua bonito, está bem, mas aí já nessa amizade com você de longa data. Vamos ver mais uma foto aqui. Olha só, aqui nós estamos num encontro de corretores de seguros e seguradores no estado do Paraná, 8 a 11 de abril de 92, Maringá. E aqui eu queria perguntar para você se a gente já pode falar um pouquinho da tua passagem pela FENACOR. Outro encontro marcante e tal, que aí eu já estava participando aqui, não tinha quem fosse ao Rio de Janeiro numa reunião da FENACOR, o Deus falou, vai você, fala com o Millet. Cheguei lá, ele estava lá como presidente do sindicato, já era aqui o terceiro delegado representante, que delegado representante na nossa estrutura tem força, é ele que vota pelo presidente nessas ocasiões. Exatamente. Mas FENACOR é uma segunda pós-graduação, a primeira o Sincor São Paulo, a segunda pós-graduação pode ser a FENACOR, e essa experiência na tua vida? Eu acho que sim. Eu comecei a trabalhar na FENACOR. A FENACOR era muito pobre na época, não tinha receita, não tinha... Nós brincávamos que nós tínhamos um escritório que era feito de uma sala só e um funcionário e meio, porque a nossa secretária trabalhava um dia e o office boy trabalhava meio dia. Eu pensei que o office boy era baixinho, não, é porque ele trabalhava meio dia. Trabalhava meio período só. E eu comecei em acordo com a diretoria aqui, com os corretores de seguro de São Paulo, o sindicato, o Sincor já era muito forte, já era poderoso. Então eu acabei implementando uma porção de atividades na FENACOR em defesa do corretor de seguros, inclusive a própria Constituinte, e acabei concorrendo a presidente e virei presidente da FENACOR. O desafio da FENACOR, ele, em alguns aspectos, claro, você é presidente do Sincor São Paulo, hoje eu sei o que é isso, eu sei dessa responsabilidade, desse peso nos ombros, da importância, sem dúvida que eu sei, e não vou aqui ser hipócrita de negar, mas quando você foi para a FENACOR, você inicia um desbravamento muito grande. Nós tínhamos poucos sindicatos pelo Brasil e você tinha essa responsabilidade de levar esse modelo sindical, esse modelo de representação para o Brasil inteiro. Esse foi talvez o maior desafio, pegar pessoas que não tinham uma experiência dentro tinham até experiências políticas alguns, mas não tinham dentro de uma profissão, uma representação desse naipe. Esse talvez tenha sido um grande desafio, arregimentar voluntários para fazer parte da FENACOR. Durante o trabalho da Constituinte, eu cheguei à conclusão que a gente tinha que mostrar para os constituintes o poderio de voto, principalmente, que é o que interessa, que os corretores de seguros tinham. E nós tínhamos muito poucos sindicatos, então eu promovi a inauguração, a abertura, a instalação de mais 20 sindicatos pelo Brasil afora, porque assim nós tínhamos corretores oficialmente lotados em várias associações de corretores de seguros pelo Brasil todo. Aqui eu volto a falar com você, corretor de seguros. Olha a importância de um desbravador levar a representação sindical para todos, para 20 estados de uma vez só. Sincor, para quê? Lembra disso, você vai ouvir falar muito disso. É para abrir novas fontes, abrir novos voluntários, abrir novas representações para ajudar você, corretor profissional de seguros. Nós temos uma luta, né? E aí já estou correndo um pouquinho no tempo, antes de eu ir para essa luta, vou improvisar aqui. Bom, vários projetos importantes no Rio de Janeiro, com a tua participação, Codiseg e outros tal,
tudo isso sempre você se envolveu muito. É um grande aprendizado também, né? Alguns a gente foi feliz, Simples Nacional, como nós vamos falar, essas aberturas todas políticas. Outros a gente não conseguiu evoluir, mas o tempo se encarregou de mostrar que aquelas ideias eram importantes, né? Leôncio fez um bom trabalho de divulgação, outros fizeram, mas você plantou muitas sementes enquanto você esteve lá também. Você tem essa memória afetiva dessas tentativas, mesmo que frustradas? Tenho. Eu lembro muito bem do CODISEG que nós montamos. Eu fui numa reunião com você, por isso que eu lembrei. Né? Que era o Comitê de Divulgação Institucional do Seguro, que era encarregado de fazer a promoção e propaganda do corretor de seguros para o cidadão comum do Brasil, enfim, promover. E o CODISEG tem histórias interessantes. Eu lembro de uma filmagem que a gente fez. Primeiro nós identificamos o Silva, o corretor de seguros, nos filminhos. Verdade. Era o Silva. Então acontecia um sinistro, alguém gritava, chama o Silvio. O Silva. E o Silva vinha para poder ajudar na solução do sinistro, etc. E eu lembro que eu fui numa gravação uma vez de um filminho desses, onde um casal parava na frente de uma loja de presentes de casamento, estacionava o carro, ia lá para dentro, dali a pouco escutava-se um barulhão e ele saía lá fora e viu que na frente tinha um caminhão de mudança, o sujeito foi tirar um piano do caminhão, caiu em cima do carro, o carro amassou todo e daí chama o Silvio, esse negócio todo. E o que foi gozado nisso, esse pessoal de propaganda é um pessoal muito gozador também, eles fecharam um pedaço do Rio de Janeiro, perto da Lagoa, com rádio patrulhas, etc., para ninguém entrar, para poder fazer a filmagem. Tinham 1 milhão de pessoas lá. E essas senhoras, as senhorinhas que acordavam mais cedo para buscar o pão fresquinho, a essa hora já estavam transitando pela calçada para lá e para cá. E um dos sujeitos que estava lá fazendo a gravação teve a ideia de mexer com as senhorinhas, então pegou mais um e saiu andando com esse mais um atrás delas, bem pertinho, dizendo, você viu que coisa? Aquele cara é maluco, ele jogou o piano em cima do amante da loira, você viu a loira e por aí vai e tal. E as senhorinhas fofoqueiras escutaram aquilo ali e no final de uma meia hora estava todo mundo conversando da tentativa de assassinato que tinha acontecido, etc. Foi muito gozado isso. Bom, você antes falou que a memória falhou um pouquinho, isso foi um truque teu, porque você está com a memória impecável. Eu me lembro até de algumas visitas minhas, o Leôncio pediu para mim sempre lá também dar um palpite, eu já tinha aí talvez uma vertente que eu não tinha descoberto nessa área de comunicação, de marketing, mas eu me lembro realmente dessas histórias todas, das aprovações, e isso evoluiu até participação em novela, enfim, teve uma... Teve, né? Exatamente. Teve o shopping que se incendiou, o corretor de seguros levou o cheque e tal, e um processo evolutivo. Infelizmente, as verbas para isso, elas não são generosas como a gente já teve na época do CODISEG. Mas eu tenho certeza, e o PDMS agora, o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, volta a ter esse olhar, olha o que nós estamos falando, o PDMS, não, o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, o PDMS, isso mesmo, ele tem, entre outros olhares, até eu vou pedir para o pessoal aí a gente gravar sobre isso também, porque o CODISEG, a CNSEG está fazendo um trabalho espetacular nisso. Eu tenho acompanhado as reuniões de desenvolvimento que vão desde normas, vão desde coisas técnicas, até voltar a ter um olhar nessa divulgação da importância realmente do seguro. Então, uma ideia lá atrás que deu certo, depois, por questões meramente, acho que financeiras, não conseguiram se manter, e hoje volta a ter atenção do mercado como um todo, participação da FENACOR, participação do Sindiceg, da CNSEG, para voltar a dar essa importância. Vamos falar um pouquinho do Simples Nacional. Até hoje, o corretor se beneficia dessa luta. E muito. E muito. Eu tenho feito pergunta para alguns corretores que às vezes, na boa, têm o direito de criticar, de questionar. Eu sou um cidadão que gosta de ouvir opiniões positivas e negativas que servem como alerta também.
Mas aí eu fiz uma pergunta outro dia para um colega corretor, eu falei assim, vem cá, eu não vou fazer conta, eu não quero saber quanto você fatura, quanto você tem de... Eu não quero nada, eu quero saber de você o seguinte, se você não tivesse o Simples, você sobreviveria? Você... Aí eu dei um exemplo, você fatura X, você paga X de imposto. Se fosse no sistema anterior, você pagaria tanto. O cara virou para mim e falou, Boris, eu tenho que ser sincero, não daria para mim sobreviver. Isso é conquista, isso é luta pela manutenção da conquista, isso é olhos atentos para as movimentações de Brasília para não perder essa condição e nós fomos incluídos na melhor forma possível. Melhor tabela. Foi um momento, né, voltando agora para a nossa veia política, foi um momento de satisfação, de envolvimento do corretor, talvez o último envolvimento, de ir para Brasília, de ir nas sessões, de acompanhar, de fazer reunião em todos os estados. Essa é a força do nosso movimento sindical, mesmo patronal. Você teve orgulho de participar nisso? Eu acho até que a gente tem fotografia sobre isso. Eu vou pedir para o pessoal colocar. Como é que foi esse sentimento? Porque foi uma vitória. Tá aí, olha. Olha aí que beleza. Nosso pessoal já em Brasília, colocando de novo, né, as faixas, pedindo a inclusão no Simples. Vários amigos aqui, você aqui com a gente. E nós fomos rápidos. Você sabe que fala. Essa luta que durou anos, quer dizer, passou por vários presidentes de sindicato, etc., sempre lutando por isso. Olha, aqui você está em ótima companhia, né? Está entre eu estou aí entre o Camilo e o Rubinho, né? Outro que já deixou saudades também, Simone, Damiani, Abarca, você, o Carlinhos, e aqui, para quem não me conheceu, meu nome é Osmar Bertassini. Olha que turma boa. Essa luta, esse dia lá em Brasília, como é que foi esse orgulho? Eu sei para mim como foi, eu quero saber para você. Foi emocionante, realmente. Nós fizemos um trabalho, nós corretores, porque depois que eu saí da presidência do sindicato, que essa luta começou de verdade, os vários presidentes e corretores, e o Leôncio principalmente, lutaram muito por isso. E nessa época dessa foto, eu lembro que foi um esforço a mais que os corretores de seguros fizeram de presença e pressão para poder aprovar a nossa entrada no Simples. E mais interessante, nós entramos de uma forma mais confortável e melhor do que os próprios advogados que tinham redigido o primeiro rascunho do projeto de lei. Que fique assim. Legal. Agora, Milê, você falou quando eu saí do Sincor. Na verdade, você saiu, mas não saiu, né? Você como corretor, como uma pessoa que tem um conhecimento incrível, você esteve muito perto sempre do Sincor São Paulo, mas na nossa gestão, Camilo, você volta como ouvidor, você volta a ficar mais próximo do que você era. Esse retorno, na verdade, eu falava isso com o Camilo defendia isso, é um reconhecimento, né? A gente não pode deixar as experiências acumuladas, as vivências acumuladas, sem um reconhecimento e sem esse cabidal de força para orientar, para dar opinião. Foi legal para você esse retorno como ouvidor, e eu quero daqui a pouco falar um pouco de ouvidor. Foi muito legal e muito gostoso, realmente, voltar à cúpula do sindicato, brigar pelos melhores projetos e etc., que você pode pegar para o sindicato. Vocês transformaram, quando eu falo vocês... Vocês não, nós. Nós. Isso. Nós transformamos o sindicato numa empresa que tem a sua área política e a sua área administrativa. A área administrativa está impecável. Realmente, tudo que acontece aqui hoje em dia é transparente para todo mundo. Os controles são absolutamente verdadeiros, digamos assim. Nós temos uma administração super moderna, sistemas utilizados também, etc. E isso facilita muito o trabalho político da diretoria, que tem tido sucesso em vários aspectos e outros que não dá para a gente conversar ainda aqui, porque ainda estão em desenvolvimento lá na gaveta da tua mesa. Minha mesa não tem gaveta, é perigoso mesa de presidente com gaveta. Eu tenho uma historinha também de gaveta. Então vamos lá, vamos quebrar o protocolo. Conta a história da gaveta que eu puxo de volta aqui onde a gente está. Hoje em dia você tem WhatsApp, você tem
internet, você tem uma opção de mecanismos de comunicação, tanto na ida como na volta. Na época que eu presidi, nós tínhamos telegrama, fax, que era uma coisa incrível. Meus netos não sabiam o que era fax, e na época a gente achava que era um Ele nasceu e espetáculo. morreu muito rápido. Exatamente. E eu recebia uma quantidade de correspondências muito grandes, telex também e tudo. Porque nessa época eu era o presidente do sindicato, da FENACOR e da FUNENSEG. Isso. E metade da correspondência eu não conseguia responder. Eu não era que nem você. Você, eu acho uma pessoa incrível. Você consegue voltar a ligação e responder documentos com uma velocidade incrível. Eu não tinha essa velocidade, e muito menos tempo para poder responder tudo. Então eu comecei a botar gavetas na mesa, eu ia pondo gavetas, e a gaveta era a gaveta de responder urgente, responder super urgente, mais, e por aí ia. E a minha secretária, de vez em quando, ela embrulhava o pacote que estava lá como muito urgente, para poder fazer a gavetinha que eu não tinha respondido, e assim foi indo. Quando terminou minha última gestão aqui no Sincor, a minha secretária perguntou: doutor Otávio, o senhor vai mandar para o seu escritório esse material que o senhor guardou aqui no seu armário? Era um armário baixo, com prateleiras, pegava a janela inteira, imenso. Eu falei: que material que eu deixei aqui? Não sei, o senhor mandava embrulhar. Eu abri a porta e tinha uma tonelada. Então vamos pedir desculpa para aqueles corretores que você não respondeu. Acho que já caducou. Não vai dar problema nenhum assumindo isso, senão, né? Mas eu sei quanto não é fácil. Eu ia passar 3 anos pedindo desculpas. Então vamos fazer uma geral, né? Corretores, desculpem o Otávio se não foi possível responder à época, porque hoje, Otávio, e eu quero deixar registrado que você, como ouvidor, tem uma importância muito grande, tanto é que você participa das reuniões da executiva. Você tem direito a opinar, você tem direito a sugerir, você participa como qualquer um de nós. Para quê? Para ter o conhecimento. O ouvidor ele tem que ser acionado e resolver os problemas de você, corretor, com o Sincor São Paulo. Qualquer dificuldade, qualquer falta de atendimento, qualquer dúvida que nós tenhamos deixado a desejar a você, corretor sócio do Sincor São Paulo, o ouvidor está aqui para isso. Ele deve ser acionado e eu garanto que hoje ele responde com uma rapidez muito grande, claro, até sim. Porque nós estamos tranquilos de casos aqui, né? Vamos deixar claro. Hoje você está na moleza. Eu ia aqui. dizer isso, está na moleza, porque realmente pouca gente reclama, não tem muito o que reclamar do sindicato. Não tem mas nada. Hoje também, eu quero te defender aqui, a estrutura profissional do Sincor, como você mesmo detalhou, ela é muito grande. Nossa. Hoje nós temos departamentos competentes, autônomos, claro, revisados e regidos aí por diretores executivos que são responsáveis pela essa área, mas com uma autonomia profissional que, aliás, a gente vem trabalhando muito para você, corretor de seguros. Né? Sincor para quê? Para ter gente competente para atender a sua demanda. Diz que Sincor, Conecta Cor, departamento técnico, departamento social, enfim, você tem todas as ferramentas hoje com profissionais que estão bem treinados para isso, o que permite que o presidente aqui consiga responder mais rápido. E pelo menos nesse quesito, nos outros eu tenho dúvida de superar, nos outros eu acho que não. Você teve uma representação política realmente imbatível. Mas voltando, você consegue, mesmo sendo ouvidor, e eu disse para ouvir as reclamações, os pontos levantados pelo corretor em relação ao Sincor, você sempre foi um bom ouvinte, você é um paciente ouvinte, você gosta de ouvir. E você ajuda também a executiva de trazer o que eu chamo da rua. Às vezes você ouve um corretor se queixar, não é a tua área, isso tem o diretor regional, tem o vice-presidente regional, tem o diretor responsável pelo departamento, mas às vezes você traz, eu vou chamar de casos pontuais, que ajudam também a gente consertar o rumo de alguma coisa que não é da responsabilidade interna do Sincor, mas também ajuda a gente a acionar quem de direito. Isso também te dá uma satisfação, não? Isso me dá um prazer muito grande. Ajudar o corretor de seguros, para mim, é um prazer muito especial. E eu espero que vocês que estão assistindo aqui venham para o sindicato, associem-se realmente para juntar força com a gente.
Eu vou te fazer uma pergunta que eu faço às vezes para mim, eu ainda não consegui elaborar a minha resposta pela totalidade. Mas eu conheço você há muitos anos, tua esposa, tua família, mas eu quero saber quem é Otávio José Millet para você. Descreve para mim e para os amigos que estão prestigiando. Quem é você? Eu sou um corretor de seguros. Eu sou carioca. Aliás, eu sou paulioca, porque O que é paulioca? eu estou há muito mais tempo em São Paulo do que eu nasci e morei no Rio. Então, o Pauli vem antes do paulista. Tá Paulioca por causa do carioca. Eu sou meio os dois. Eu sou formado em Administração, Economia e Ciências Contábeis. Sou formado corretor de seguros, que para mim é uma honra e um prazer muito grande. Eu me identifico quando vou para o hotel, tenho que preencher cadastro, etc. Eu sou corretor de seguros. Somos dois. Eu acho que isso é muito importante. E um apaixonado pela luta sindical. Eu estava lembrando aí outro dia, um jornalista me perguntou como é que foi o meu começo e etc. E acabei vendo que aos 18 anos de idade eu fundei o primeiro Rotaract, que é um Rotary juvenil, depois o Interact. Eu sempre fui metido dentro de associações e etc, etc. E agora, com um sindicato como o Sincor e uma classe como a nossa, realmente o prazer é muito grande. Esse instinto, ou esse dogma, ou essa vocação, eu realmente ainda não consegui definir. De ser alguém que interage, alguém que busca a solução, alguém que é inquieto, sem perder a calma. Eu não sei se isso nasce com as pessoas, nasce comigo, com você, ou se a gente vai tendo uma percepção de mundo que provoca o desenvolvimento dessa vocação. O que você pensa disso? Você nasceu assim ou você foi percebendo a importância desse trabalho? Eu acho que eu fui me modificando ao longo da vida, exatamente assim. Por exemplo, na área de corretagem de seguros, do corretor de seguros, eu fui aprendendo, eu fui ouvindo, eu fui me interessando, as coisas vieram devagar. Depois, politicamente, eu comecei a crescer dentro do setor, dentro do mercado, e acabei sendo um apaixonado pela corretagem de seguros. Eu acho que seguro é uma coisa importantíssima, pelo corretor de seguros. E não sei, eu acho que a vida me formatou. E devagar eu fui crescendo politicamente. Eu diria que eu já fui mais político. Hoje em dia eu sou um bom ouvinte, como você disse, e acompanho de perto aqui as atividades do sindicato. Essa nossa vida sindical, essa nossa dedicação, e a sua muito mais longa do que a minha, é uma paixão? É uma paixão. É uma paixão e é uma paixão permanente. Você acorda e vai dormir pensando no corretor de seguros, pensando na classe, pensando em mais alguma coisa que você poderia fazer pelo sindicato, pela classe dos corretores de seguros. Isso aqui vai entranhando em você e você fica embebido, né, nesse licor especial aí de paixão pela classe. Muitos não têm o reconhecimento, a sorte, a designação que você teve, de mesmo depois de ter sido. Isso é muito importante. A gente não é presidente, a gente está presidente. Isso passa. E algumas pessoas tratam isso mal, né? Sentem assim, um vazio muito grande. Essa tua proximidade até hoje combate esse vazio? Você se sente ainda importante? Eu me sinto dedicado, apaixonado. Eu sinto um prazer muito especial em atuar na área de política dos corretores de seguros, etc. Eu ainda curto muito. Eu acho que eu já trabalhei bastante, tem que passar o bastão, está cheio de gente nova aí, com sangue pulsando nas veias, com fogo na boca, querendo trabalhar, e está chegando a minha hora de eu acabar me afastando, depois ficar aqui como consultor, quem sabe. Olha, eu acho que o que nós estamos fazendo hoje aqui
é uma lição para esse jovem. Você, jovem corretor, tem que estar prestando atenção nessa história de dedicação. É uma oportunidade incrível para você avaliar, conversar com você mesmo e ver se esse exemplo de Otávio José Millet serve para você também. Desfrute dessa conversa, pense nessa conversa. Tenho certeza que essa conversa vai agregar muito a você na sua vida e na sua aproximação ao Sincor São Paulo. A gente não quer você só como sócio, a gente quer você como participante. Nós temos uma comissão de jovens aqui que vai muito bem e se você é jovem corretor, pode nos procurar, nós vamos engajar você nesse grupo de jovens que já são responsáveis por muitas coisas aqui que numa outra conversa a gente fala. Tem uma pergunta aqui que eu acho que ficou boba, mas se eu não fizer, o pessoal que preparou aqui vai me dar uma dura. Mas ela é muito seca e a resposta é muito óbvia. Se você pudesse escolher de novo, você teria se tornado um corretor de seguros? Sem dúvida. Eu já sabia. Sem dúvida nenhuma. Já pensou? É claro que se você nascesse aí um milionário, se você nascesse aí um cantor famoso, a conversa poderia ser outra, mas numa condição de tempo e temperatura normal, é uma profissão gratificante. Nem fale, nem fale. Outro dia, e também ficou um recado, numa conversa com um segurado, que se tornou cliente o ano passado aqui com a gente, no meio da conversa eu falei para ele, olha, fulano, você está me entregando a responsabilidade de todo o seu patrimônio. Essa sua empresa, que vale milhões de reais, você está confiando a um profissional para fazer um seguro bem feito, para ter uma responsabilidade profissional muito grande, né? E acho que esse é o melhor orgulho do corretor de seguros, fazer com que o imprevisto, a perda, o sinistro, seja pacificador na reparação financeira, na reparação da atividade. Isso a gente não pode perder nunca, certo, Millet? Certíssimo, certíssimo. Compartilha com esse pensamento. Sem dúvida nenhuma. Millet, quero agora que você se inspire, pode tomar mais um golinho d'água, mas eu queria que você fizesse, não vou dizer uma oração, mas uma mensagem para todos os corretores de seguros que dedicaram aqui essa nossa audiência de quase 50 minutos batendo um papo. Nossa, e eu quero que você faça uma mensagem sua, o que seu coração tem para dizer para esses corretores aqui que estão tendo uma oportunidade de essa conversa com alguém que colaborou muito, mas muito, muito mais do que vocês podem imaginar. A palavra é tua. O que eu vou dizer? Você pode cantar uma música, enfim. Também, né? Eu vou começar pelo corretor mais moço, corretor de pouca idade, que está entrando agora para o mercado, um mercado especial, mercado sempre em ebulição. Nós temos hoje aí o Ministério da Fazenda e suas áreas técnicas promovendo várias alterações, várias modificações no mercado, de seguros principalmente. Nós temos uma equipe que não tem limite de tamanho no sindicato e na FENACOR para poder acompanhar essas mudanças e ver o que se pode fazer de melhor com elas pelo corretor de seguros. E temos uma profissão, quando a gente fala em corretagem de seguros, uma profissão que é altamente rentável. Então, se você quer se dar bem na vida, em português claro, se você quer crescer economicamente, financeiramente, seguro é um caminho, é uma estrada que você pode seguir se você se dedicar realmente para o seu trabalho. Eu, quando dava aula para corretor, no curso de formação de corretor, eu brincava que eu não conheço nenhum corretor rico que tenha mais de 2 anos de profissão e que seja rico. São todos milionários. Mas precisa arregaçar as mangas das camisas e trabalhar ferrenhamente. Eu espero que você... Eu não sei quem você é, não estou te vendo o teu rosto, mas eu espero que você venha aqui ao sindicato conversar comigo, tomar um café, assinar sua proposta de associação e seguir junto aqui. Eu vou ter o maior prazer em bater papo, ajudar vocês no que for possível e entregar, depois de algum tempo, aí o sindicato para que vocês tomem conta e façam um trabalho mais bonito que o nosso ainda. Millet, para a gente encaminhar aqui para o final desse nosso papo, para um presidente mais
mais novo, não em termos de idade, a gente não está muito longe, mas em termos de experiência, nós estamos vivendo um momento futuro de algumas transformações. A era digital, o Open Insurance, a nova lei de seguros, são coisas que o presidente e a diretoria do Sincor têm que estar muito atento. E a manifestação dos nossos associados, do nosso corpo técnico e do nosso corpo diretivo são muito importantes. Esse seria um bom conselho que você daria para mim? Fica atento aos novos caminhos, às novas possibilidades, sejam elas boas, e pior ainda se elas não forem boas. Esse é um conselho que você daria para mim, hoje presidente do Sincor? Fica atento, seria esse ou teria algum outro mais? Não, eu acho que fica atento, encaixa bem, cabe bem nessa resposta. Eu acho que as modificações podem trazer alterações profundas no mercado, podem alterar a nossa forma de atuar, de trabalhar, de captar seguros. Eu acho que os presidentes de sindicato têm que estar cada vez mais atentos, porque às vezes uma virgulinha ou uma jabuticaba colocada num projeto de lei pode alterar a nossa vida durante muito tempo. E realmente eu acho que é um bom conselho. É um bom conselho. A velocidade de mudanças me preocupa bastante. Talvez na sua época como presidente elas foram um pouquinho mais lentas, ou a comunicação, ou as fake news não existiam. Isso também é um outro bom conselho, buscar a informação na fonte, não deixar intermediários, não acreditar em tudo que você ouve, também seria um bom conselho. E aí não só para mim, eu acho que você está falando para a nossa diretoria, para os nossos vice-presidentes regionais, para os nossos 30 diretores regionais e para todos os corretores de seguros. Qualquer dúvida, corretor, procure o Sincor para saber o que está acontecendo. Procure saber o que o Sincor espera de algumas coisas que podem estar por vir aí, e nós vamos ter sempre a transparência e ter você ao lado, ter o corretor ao lado para fazer uma boa gestão, para enfrentar o que vem pela frente. Dá para fazer um bolo legal? Dá para fazer um bolo legal. E o corretor de seguros tem que entender esse tipo de visão. Ele tem que dar força para o sindicato. O sindicato tem que representar uma massa muito grande de empresários da corretagem de seguros para poder agir politicamente nesse nosso Brasil. Eu acho no Congresso, principalmente, que hoje em dia inventa leis e cria leis, não é bem inventa, ele cria leis que alteram. Favorece com leis criadas, alguns grupos. Exatamente, e nós temos que ficar de olho. E os presidentes sindicatos, de modo geral, ficam. Esse nosso aqui, o Boris Baer, eu tenho certeza que fica, porque eu acompanho ele de perto. Eu aproveito que o ouvidor pode se relacionar diretamente com o presidente, não precisa passar pela diretoria. Verdade. Eu acompanho ele de perto para ver se está sempre... vamos dizer assim, no caminho certo. E realmente vocês podem ter certeza. No caminho certo, o Boris está. Eu só espero que ele permaneça e tenha saúde para poder levar essa nossa luta aí até o final do seu mandato. Milê, o tempo corre, né? Você viu lá o nosso reloginho, já estamos indo para 1 hora quase de conversa, mas eu gostaria que você, eu sei que vai acreditar, mas que todos que estão assistindo acreditassem em mim, da emoção, da satisfação, da gratidão de ter podido viver essa 1 hora com você, de poder registrar para sempre a tua história aqui no Sincor, que ela se prolongue, que a gente ainda faça mais programas, mas eu estou falando de coração. Eu não estou falando politicamente, nós sempre fomos aliados, eu não estou falando absolutamente nada, estou falando da conversa com o ser humano, com o dirigente, com alguém que foi espelho para mim, alguém que eu me inspiro em ter posições claras e condutas absolutamente sérias, honestas e sempre visando o corretor de seguros. Muito, muito obrigado por você participar desse Sim Pode Ouvir na pasta de representação. Da parte de corretores, você com certeza é o primeiro que a gente está conversando e eu tenho certeza que você vai ficar top, top, top em todas as visualizações e que você,
pelo que você contou, pelo que nós pudemos mostrar aqui, sirva de exemplo para todas as lideranças desse Brasilzão todo. Obrigado mesmo, Milei. Prazer gigante ter entrevistado você hoje aqui. Eu agradeço. Realmente, para mim, foi muito importante também. Foi muito gostoso. Legal. Esse bate-papo de amigos. Vamos fazer um compromisso para 20 anos, a gente faz de novo. É isso aí. Talvez a gente nem lembre do que a gente vai falar, mas a gente dá um jeito. A gente escreve, Legal. Faz a agendazinha e guarda para poder... Provavelmente vai ter algum chipzinho que a gente vai implantar no cérebro que vai nos ajudar. Mas, é isso aí. Por favor, você ia concluir, eu te atrapalhei. Não, você não me atrapalha. Mas, de qualquer jeito, foi um prazer muito grande. Esse bate-papo, eu nunca tinha feito um, achei interessante. Hoje eu estou quase sem voz por causa do tempo, do clima. É nada, é a emoção de estar aqui com a gente, com tanto corretor te ouvindo. Mas legal mesmo, Milei, continuamos aqui juntos e vamos batalhar. E eu espero que a gente tenha aí atendido a curiosidade de todo esse pessoal que está nos assistindo. Tenho certeza que seguradores, securitários, corretores vão ter um prazer enorme de ouvir e ver essa nossa conversa. E eu tenho uma opção de historinhas ainda para contar. Quem quiser tomar um café e ouvir uma história nova, pode vir para cá, eu estou sempre por aqui. É só agendar. É só agendar, tomamos um cafezinho. Legal. Milei, grande abraço, saúde para nós. Outro para nós, bom. Viva. Gente, estamos chegando aqui no final desse nosso Sim Pode Ouvir. Obrigado mesmo pela sua audiência. Por favor, clique, compartilhe, é muito legal ouvir a história desse cidadão, tá bom? Até a próxima Sim Pode Ouvir, representação.